Põe na tela aí, Andrezão, a publicação do Gustavo Scarpa aí, está mais ativo no Instagram do que dentro de campo, até porque está se recuperando, né? Mas quando não estava contundido, ele também não estava aparecendo tanto. Ontem nós demos uma informação, e aí veio de uma pessoa do Atlético que me confirmou a possibilidade das saídas do Scarpa e do Igor Gomes, que não é novidade para ninguém, tá, gente? Não é novidade para ninguém. Mas todas as vezes que ganha uma certa força esse assunto da saída do Scarpa, ele faz o movimento de rede social. Ele já fez naquele primeiro movimento há alguns meses e ontem nós trouxemos a informação e obviamente que a informação partiu de uma pessoa do Atlético, confirmando que o Scarpa e o Igor Gomes devem sair do Atlético. E aí devem, né? Depende do departamento de futebol, depende da vontade dos atletas. Se ele não quiser sair, a informação é a vontade do atleta em que ele sai. Aliás, a vontade do clube em que ele sai. Aí ele meteu aqui, ó, segundo semestre, tudo nosso, se Deus quiser. Aí botou as mãozinhas ali e essa figurinha aqui do... Como é que chama isso aqui mesmo? Galinho. Não, é o GIF, não. Emoji do galinho. Né? Então, assim, sempre que esse assunto vem à tona, ele vai lá, faz o movimento. De repente, e eu até falei ontem, depois que eu dei a informação, daqui a pouco o Scarpa vai para o Instagram e vai fazer uma postagem, e não deu outra e foi Então, mesmo. mas tá na dele, né? Tá na dele. Eu acho que papel dele, eu ficaria assustado. Outra coisa, ele nem te desmente, nem nada. Se ele simplesmente desse o aval ali, eu acho que é um retorno, o segundo semestre está começando, eu acho que passa um pouco por isso mesmo, do natural. Natural, ele foi natural. Gostei do casaco dele. Mas eu vejo os últimos movimentos do Scarpa negativos para ele dentro do Atlético e para essa busca do Atlético por algo melhor e com custo-benefício mais aceitável e dentro do padrão de momento que o Atlético tem. E o custo-benefício do Scarpa não tem sido o melhor. Isso aí eu acho que todo torcedor do Atlético compreende dessa forma. Quando a gente pensa o Scarpa tecnicamente, eu vejo ele como, se bobear, o melhor tecnicamente do elenco do Atlético. Tô contigo. É uma baita qualidade que ele tem tecnicamente. Porém, ele não vem demonstrando isso. E aí passa, às vezes, a impressão que passa pra gente é de um pouco de desinteresse nesse contrato que ele tem que cumprir. Então, e a gente pode pegar jogos que o Scarpa foi muito mal. O jogo contra o Juventude, lá no Uruguai, que o Atlético sai vencendo por 2-0, ele entra no segundo tempo e é assim, um arremendo de jogador. O Scarpa foi muito mal na partida. Então, e você pode elencar, né, alguns outros jogos do Scarpa também nesse nível na temporada. Tanto é que você vê a minutagem do Scarpa caindo ao decorrer da temporada atual. De poucos jogos, o Scarpa não era o cara de fazer poucos jogos, né? E isso é o que me vem a preocupar com a continuidade do Scarpa. Às vezes, o melhor para o atleta e para o Atlético seria mesmo a saída do Scarpa do clube nesse momento. São duas situações, né? Se a gente for analisar o comportamento do Scarpa, né, o tempo todo ele tem demonstrado o interesse de ficar no Atlético. Vale lembrar, postagens, né? Porque em campo não, Breno. Vale lembrar que ele chegou a criticar, inclusive, a questão da estrutura do Atlético. O Atlético agora fez uma reforma na academia, ele foi lá e postou. Galão, tá bem, arrumou a academia, tô feliz, né? Aí ele faz essa postagem. Antes também, o HG vai lembrar muito bem, ele fez uma postagem parecida com a do Hulk, que você citou aqui, sim, onde ele colocou, esclareceu, conversou com pessoas do Atlético que falaram que não tinha esse papo dele sair do Atlético, que ele quer permanecer. Então, o lado do jogador a gente sabe qual é. Agora, o lado do Atlético é só você pegar os números, que refletem muito bem o que é o Scarpa hoje. O Atlético fez 37 jogos na temporada. O Scarpa tem 23 partidas jogadas, 11 como titulares. Hoje o Scarpa é reserva do Atlético. No Campeonato Brasileiro ele fez 10 jogos e se não fosse a lesão, o Atlético a gente viu que estava administrando ali a questão para ele não atingir os 13 jogos. Ou seja, e aí não ficar privado de poder negociá-lo. Cara, a média de minutos do Scarpa pelo Atlético nessa temporada é 45 minutos por jogo. É muito baixíssimo. Pouco para um jogador, primeiro do naipe dele, que eu acho que é um bom jogador. E pelo salário que ele ganha, o custo-benefício, você ter um jogador como ele, para um time que está vivendo um momento financeiro que todo momento fica colocando para o seu torcedor, que é um momento crítico. Você tem um jogador como ele no banco, que o treinador já demonstrou que não é um jogador de extrema necessidade.
Cara, se chegar a proposta, a gente sabe que o Atlético vai acabar negociando. O HG trouxe a informação que o Atlético ofereceu para o Santos e agora o Atlético coloca essa situação. É claro que a situação para o Scarpa ela é bem cômoda, né, Elton? Porque ele tem salário, ele tem contrato, se eu não me engano, o contrato dele vai até o final de 2027. 27. Então, quer dizer, ele ainda tem um período longo para cumprir, então ele está lá dele. Ele vai continuar por aqui, está se recuperando de uma lesão. Mas você acha que é interessante se desfazer do Scarpa? Cara, hoje? eu acho que nesse momento, pelo custo-benefício e pelo que o Barba tem demonstrado de ter necessidade, utilização do jogador, cara, não dá pra você ter um Esse é jogador o desse ponto. no banco. Vamos lá, vamos jogar limpo aqui, porque o torcedor precisa disso. O clube não quer a permanência do Scarpa. Ponto. O que segura o Scarpa no Atlético é o contrato dele. E se ele falar, não quero sair, ele vai ficar aqui. É isso. O fato do Barba não escalar já escancara. Gente do clube fala que está tentando a saída. Só que tem gente lá dentro do clube que ameniza. Que diz, não, Scarpa, não, que isso, não é bem assim e tal. Para manter o clima e tal. Mas essa é a melhor alternativa? Não. Não. Se ele vai sair é outra história. Nós estamos falando do clube que quer a saída dele e do Igor Gomes. Isso está claro para todo mundo. Só que se o Scarpa bater o pé e disser, eu não quero sair, ninguém tira ele do Atlético. Aí vai ficar encostado aí. Agora, o como tem ruim ficado. são essas correntes dentro do departamento de futebol, vamos dizer assim. Cada uma para um lado, Exato, né? não, olha. Isso no ambiente de trabalho é uma desgraça. Total. Cada corrente para um lado é uma desgraça. Olha, porque Scarpa, quando não tem unidade, o negócio não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, olha, Scarpa, é nosso desejo realmente procurar um novo destino, porque ele hoje, quando ele fala de querer permanecer, e já citou o Brax em alguma situação, né? Já. Sim. Então, Conversou com o Brax. e aí, cara? Sabe? Então ele acaba tendo ali a famosa retaguarda, né? Que para mim muitas vezes no Atlético até falta com relação ao próprio técnico, ao Domingues e a outros técnicos que passaram, enfim. Então fica complicado. Eu acho que o Atlético precisa de trabalhar como unidade, tanto para os casos de jogadores que o Atlético vai ao mercado, quanto também de peças que ele pretende desfazer, que ele pretende não contar mais. E o Scarpa está muito claro, né? Quando a gente olha hoje para o plantel do Atlético, era para a gente falar de Scarpa, Everson, mais o resto, né? Isso. Assim, ele não conseguir ser utilizado no elenco atleticano que carece de qualidade, tendo a qualidade que ele tem, né? Mas não está conseguindo ajudar, é bem complicado. O que me incomoda nessa história toda é justamente o que você trouxe agora, HG, sobre ter gente dentro do departamento de futebol dizendo para o Scarpa que, olha, não é bem assim, é diferente. Eu tive aqui a curiosidade de pegar o que o Scarpa publicou no dia 7 de maio no Instagram dele. E no item 2 ele fala, se o clube pretende me negociar, não estou sabendo. Aí no 3 ele diz, aliás, ontem conversei com o nosso diretor e me foi dito outra coisa. Então assim, ele deixa bem claro que ele conversou com o Brax, ele deixa bem claro que o Brax disse a ele que é essa pessoa responsável por dizer a ele, olha, Gustavo Scarpa, nós não queremos te negociar e isso, cara, mais uma vez deixa a diretoria do Atlético péssima com o torcedor. Porque se eles estão trabalhando de um jeito, pensando na negociação do Scarpa, e na realidade, a ideia nos bastidores, aliás, e na realidade, eles chegam pro Scarpa e falam outra coisa, eles não conseguem gerir futebol. E aí, tô falando especificamente do Paulo Brax. Eu quero ouvir assim, o Eltinho. eu nem tenho muito o que bater no Paulo Brax nisso, cara, porque eu, particularmente, tiraria o Scarpa hoje do elenco do Atlético, tentaria negociá-lo. Mas eu acho que ele poderia jogar limpo com o Scarpa e falar, ô Scarpa, nesse momento, nós pretendemos te negociar. O Santos é um clube interessado, só que o Santos quer o Scarpa e o Atlético quer mandar o Igor Gomes junto com o Scarpa. Só que o negócio agora, o negócio está meio que estagnado, porque tem esse impasse. O Atlético, bom, eu posso te ceder o Scarpa, mas eu tenho que ceder o Igor Gomes junto. E o Santos o Galo também quer dinheiro, o Santos não tem, não é isso? O Santos não tem grana. Não tem grana. O Santos também, eu não sei se oficialmente, né, mas os colegas da imprensa de lá estão dizendo que o Santos também preparou meio que um pacotão, né, de liberação, Zé Rafael e outros jogadores lá. E aí o interesse do Santos pelo Scarpa já foi confirmado pelas duas pontas. E ontem, quando me veio a informação que o clube tem vontade de negociar o Igor Gomes e o Scarpa, não é novidade para ninguém. Aí o Scarpa rapidamente foi lá e falou, segundo semestre, é tudo nosso, etc. e tal. Naquela medida, lá Hulk. Né? Vocês se lembram que o Hulk fez algo muito parecido, aliás, o Scarpa fez algo muito parecido
com o que o Hulk fez. E aí, cara, isso é departamento de futebol, que não está sabendo manejar a situação. Só que o Scarpa não pode sair agora, ele só pode sair quando ele estiver liberado para treinos. Enquanto isso, ninguém pode mexer no Scarpa, porque ele está se recuperando de uma artroscopia. Porque é o seguinte, foi como vocês disseram, ele está na dele. Ele está fazendo um movimento na dele, ele não está errado. Gente, o Scarpa não está errado. Mas será que não está claro para todo mundo que o Atlético não quer a permanência dele? Cara, o Breno deu todo o histórico, né, de movimentos do jogador não entrar em campo para não atingir determinado número de jogos. Você deu uma outra letra fantástica. É que dentro do próprio Atlético hoje existem um núcleo batendo cabeça com o outro. O dos que, não, é melhor deixar o Scarpa aqui, porque não vamos ter dinheiro para poder trazer alguém do nível do Scarpa, ou é melhor tirar o Scarpa. Eu acho que não está tendo um diálogo bem sintonizado entre as peças dentro do próprio Atlético, nessa situação do Scarpa. E eu olhando aqui as notícias que vêm do Santos, né? O Santos pode sofrer mais um novo transfer ban. Então, assim, tem a questão do Gianluca, que foi jogador do Mônaco, o Santos contrata ele por 3 milhões de euros, não foi feito esse pagamento, o Jean já saiu do Santos, o Jean já está no Bahia há muito tempo, e o Santos tem dívida dele de longo prazo ainda para resolver, então o Santos tem os seus próprios problemas, e também já saiu uma lista lá de jogadores, Breno, que não vão ser utilizados mais pelo técnico Cuca, seu amigo, grande Cuca, Mike, Zé Ivaldo, Zé Rafael e o Rincon. Nenhum desses jogadores vão ser utilizados. Aí o meu medo agora de verdade é de como o Santos não tem dinheiro, o Atlético ter esse desespero para se livrar fazer um bem bolado de alguns jogadores, como é o caso do Igor Gomes e também do Scarpa, o Atlético envolver um desses nomes aí para fazer uma negociação. Nenhum desses encaixa no Galo. Atlético. Nenhum Quais desses. são os nomes mesmo? Por favor, vou repetir os nomes. Nenhum desses. Vou repetir os Eu gostava Breno, do Rincon. eu concordo há uns com você. 2, 3 anos. Eu vou completar. Eu não vou fugir do que você está pensando. Tá? Pode ficar calminho. Opa. Então, Mike, Zé Ivaldo, Zé Rafael e o Rincon. Nenhum dos 4 cabem no Atlético, tá? Agora, avisado. Pegando o gancho dessa situação do Scarpa, eu acho que tem uma outra situação bem similar no Atlético que me preocupa muito e vai também na questão de gestão. É a do Dudu. Porque o Dudu, para mim, ele está na mesma situação do Scarpa. O Dudu, só que ele tem ainda um outro agravante. Ele tem 12 jogos pelo Brasileiro. A gente viu ele sendo utilizado na Copa Sul-Americana e a gente não viu ele sendo utilizado no Brasileiro. 6 jogos ele teve condição de entrar no Brasileiro e não entrou porque o Barba segurou. Segurou, gente. Segurou para não completar os 13 jogos. E aí, o que me preocupa? É a questão que vai da administração. Porque o Dudu acabou de mudar de casa. Ele mudou de casa aqui em Belo Horizonte, quer dizer, na cabeça do Dudu, ele vai continuar, e ele tá falando para todo mundo que ele vai continuar no Atlético. Agora, você imagina se o Atlético vai negociar o cara e senta agora com ele e fala assim, não, nós vamos te negociar. Mas peraí, ninguém conversou com ele, ninguém tá preparando o terreno para ele, porque o custo é muito alto pra você ter um Dudu e um Scarpa no banco sem utilizar. Jogadores com mais de 1 milhão de salário por mês, gente. Não dá para ser um clube como tal, o Atlético na situação financeira dele, de utilizar. Eu tô curioso para ver essa situação, porque já me falaram, pessoas do Atlético me falam que não, o Dudu vai continuar. Mas o que se fala não se transcreve na hora das atitudes do Barba. Porque por que ele só utiliza o Dudu na Sul-Americana e não no Campeonato Brasileiro? Isso me causa muita estranheza. Muita estranheza, porque você vai ter necessidade de um torneio e no outro que você está uma situação mais preocupante que era do Brasileiro. Se ele é útil na Sul-Americana, por que ele não é útil no Brasileiro? Estou aguardando para ver qual vai ser o desfecho, HG, mas eu acho que aí também, se ele tiver a ponto de sair, entra a parte, nós estamos falando da administração. Porque o cara muda de casa a ponto de sair do Atlético, tanto para sair do Atlético, não sei. Aí vamos esperar para ver mais uma situação. Fala, galera, finalizando mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito obrigado a todos pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá bom? Peço o like de vocês antes de sair do vídeo, tá? Ajuda demais aí. E quero deixar um convite, tá? Para quem tá chegando aí no canal de paraquedas ou aí convidado por alguém, indicação no YouTube, que vocês fiquem bem à vontade, tá bom? Você que é atleticano, atleticana, esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão da Massa e é só do Galo, tá, gente? Aqui vocês só vão ver notícia só do Atlético Mineiro, então fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Convido a vocês a estar olhando aí os vídeos do canal para vocês estarem vendo que aqui é só Atlético Mineiro.
Então, já não perca tempo e venha fazer parte da massa aqui no canal, tá? Fique à vontade também para estar deixando a sua opinião, tá? De tudo que foi falado aí no vídeo de hoje, para vocês estarem ajudando o canal com a participação de vocês, que é muito importante também pra gente aqui, tá? Muito obrigado a todos, estamos juntos. Qualquer novidade a gente volta aqui com notícias para vocês atualizadas, tá bom? Forte abraço e até a próxima, galera. Valeu!